tinha um passacia ali lá de Santa Lúcia ali, perto da casa. E então minha mãe frequentava lá a casa dele. Eu me lembro bem, eu tinha meu choro, que fazia um tambor de choro, botava 2 cavaletes assim, e botava o tambor. Nessa época, frequentava ainda a casa, tinha cheia quando a nossa ali do outro lado, ela se vestia, acho que de campanha branca. E aí ele fazia esse tambor de choro, depois ele soltava os Soltava os? pombos. Pombos. Eu me lembro desse caderninho assim. Você é mais velha do que eu. É mais velha do que eu. Mas eu me lembro que minha mãe era cliente, eu ia na casa dele. Isso lá na casa do senhor pai Raimundo Silva. Ele era açougueiro, era peixeiro, né? Peixeiro. Entendeu? Eu assunto de macumba da dele, eu só vim conhecer em 60, né? Porque em 58, o primeiro terreiro que eu me envolvi foi o Crioulo. Crioulo e Maria Guiada. E nós não poderíamos. Quem era do terreiro não ia no outro. De jeito nenhum. Era da Maria Guiada, saudava os pegos, cada um seu. E eu não vinha fazer isso, era fazer terreiro em 60. Também teve Maria Guiada. Era a minha CDE. Criado na cidade, na porta de Tiradentes, estive da Bahia, criado. Aí você teve, você subia assim, tipo, um morro, assim, né? Eu fui lá poucas vezes com o professor Napoleão, muita gente. No Pereira, no Silva, quando eu cheguei lá, e era alto, assim, né? A rua, claro, não era pavimentada, mas era de cimento, assim, já era uma calçada. O mais alto era do Levido aqui na barriga. Lá no alto, geral, Aí eu conheci nessa época. Mas 60, assim, eu não sei qual foi o filme que o Chaves fez primeiro, se foi esse ou se foi o Diamante 5 Balas. Não sei. Ele fez da trilogia, era esse, aí um dia qualquer, Marajó, Barreira do Mar e um Diamante 5 Balas. E esse Diamante 5 Balas, em 65, era aluna bolsista, o professor Napoleão, mas já estava bem interessada, já tinha lido bastante, ainda não estava andando muito assim, mas já via e já sabia tanto pela literatura e alguma coisa. E aí o livro do chá, não sei, isso que eu me lembro. Quando ele foi Marabá, eu sei que eu já encontrei ele em Marabá, acho que foi depois de 65, eu já estava formada. Eu não sei o que ele estava fazendo, eu estava terminando o Diamante 5 Balas, ele esteve em minha casa, porque meu tio, que foi meu pai de criação, ele foi político, Marabá, daquela oligarquia da Castanha, e conhecia o Chá de política. Então os dois tinham uma amizade. Então eu me lembro bem do Chá lá na sala, conversando, aquelas casas grandes do interior, que até hoje existem. E eu me lembro de eu dialogando com ele, cobrando dele essa tapobatina. Isso eu me lembro. Porque hoje de manhã eu falava sobre a imagem, o culto, né? Limpar a imagem. Então eu me lembro de mim cobrando assim, porque isso está errado, isso não é assim, nunca vi, não existe isso, quer dizer, mas é uma petulância, né? Porque mal eu estava mas já tinha isso eu me lembro, né? Conversando com ele sobre, até porque eu acho que o professor Napoleão deve ter falado, alguma coisa assim, eu sei que lá em Marabá eu encontrei com ele. Era nem espírito bravo, Aí. Mas ali não, uma atuação simples. Porque ela estava sentada, eu disse, ela trabalhava de atuar. Porque tinha mas ele dizendo que ele queria o retrato da mostrar, e eu dizia para ele sim. Bom, ele deveria estar falando em termos de ficção, e eu estava falando em termos já daquilo que é da etnografia. Hoje, pensando no diálogo que eu tive com o Chá, que foi puro. Eu lembro disso. Isso não existe. Isso ficar feio de nós. E a gente aprender, né? Hoje, trancar.
quando estiver. Não é ter um problema, menina, Exu Tranca-Rua não é o quê? Quem trabalha é o tiriri. Ah. Eu tenho no acervo fotográfico O Exu é o Barradas. o Barradas, É o Barradas. que foi professor de latim, Professor de latim Macapá. Estudei na Colégio Mapaense, Macapá, e eu estudei latim. Eu morei 10 anos em Macapá. Você morou? Morei 10 anos em Macapá. Eu fui para Macapá. Em 54 para Macapá. Meus pais eram funcionários federais. Eu fui lá no Macapá, eu estudei na escola normal, eu estudei na escola técnica, estudei no Colégio Macapá. É assim. Depois a gente senta a memória de Macapá. Agora eu estou em frente ao Agora, Mapaense. quando nós passamos, eu vi esse filme este ano, em 2011. E quando nós passamos lá no Mansur Getúlio, a primeira coisa que eu perguntei para Mameto foi, diga uma coisa, quando foi que a senhora parou de incorporar desse jeito? Porque acho que é bem mais interessante, né? Não só brincando com ela, mas digamos assim, com toda a geração mais velha, mas que mesmo na brincadeira, a crítica vem aí. Né? E aí eu me reporto, como era o Roosevelt, era o presidente norte-americano na época da guerra, era o Roosevelt, quando o Roosevelt diz que no meio da guerra ele investe pesado no cinema e no cinema hollywoodiano, e que ele diz que mais ou menos que aonde chegar o nosso cinema, chega o nosso modo de vida. Né? E isso é um dado importante, a meu ver, né? Porque no caso, o nosso cinema aí não é o nosso das comunidades de terreiro, não. Tá? Não é o nosso das comunidades de terreiro. E aí quando eu fiz aquela preleção no início do filme, dizendo de que o Líbero Luchardo era o cara que fazia a documentação e o jornalismo do governo Barata, na década de 50, isso daí termina sendo a visão oficial do Estado sobre os cultos afro-brasileiros, né? Mesmo que numa visão pessoal do Líbero Luchardo, não deixa de passar digamos assim, toda a visão preconceituosa da sociedade paraense para as nossas práticas religiosas. Né? E aí eu entro em várias situações. Primeiro, o bochicho dos dois rapazes no ônibus, né? Quando eles dizem, não, a mulher se transforma na nossa frente e não sei o que, e eu tenho... É macumba da boa e não sei o que, e vários desses comentários que são os comentários que nos colocam no gueto, certo? Que são os comentários que nos colocam no gueto. E depois as próprias cenas do terreiro do Pai Raimundo Silva, né, quando é colocado primeiro a mulher, a incorporação, ou seja, a coisa da mulher, a sensualidade, tarará, o corpo, o erotismo, e ela fazendo um striptease que nada difere daquela primeira cena, daquela primeira sequência erótica onde os jovens se dispersam ali na estrada do Mosqueiro para ir trepar na beira do rio, para ir trepar na beira do Igarapé, né? E colocam, no caso, os terreiros de novo com o mesmo caráter de prostituição que é colocado no início. E a segunda coisa é o próprio discurso do Exu pela boca do Barradas, quando diz: os homens vão roubar, a sociedade vai cada vez mais se perverter, os homens vão roubar e matar os próprios filhos, as mulheres vão se prostituir, e eu não me lembro do resto das coisas que eles falam. E aí era nesse ponto, né, que na realidade eu esperei vocês falarem exatamente por conta da memória digamos assim, da macumba da década de 60, mas são os pontos que eu considero assim, nevrálgico nessa situação, que é da discussão do caráter do simbólico da religião afro-brasileira pela vista da elite paraense da década de 60. Eu queria contar duas outras coisas, né, que eu acho que coadunam com isso que o Arthur está falando, né? E de repente eu acho que a fala do Arthur foi perfeita no sentido de discutir a imagem que as religiões ainda têm para a sociedade paraense da época. Eu gostaria de pontuar a própria escolha da festa de Exu. Não é verdade? Porque a gente
gente sabe que é uma festa de cunho mais secreta, uma festa que tem todas algumas características que, de certa forma, não são para ser mostradas em cinema, né? Ou pelo menos sem antes fazer um bom preâmbulo, uma boa discussão sobre o significado enfim, de diversos símbolos, né, que se encontram dentro dessa festa. Outra coisa, uma coisa que eu percebi é que, para mim, pareceu um passeio da sociedade pelas classes populares. E, de certa forma, o Líbero Luchardo foi buscar o terreiro e todas as redes sociais que estavam envolvidas, né? O Boi Estavam Bumbá. envolvidas, o Boi Bumbá, a própria zona. Eu me lembro do próprio pai, do seu Cruz, conversando comigo, dizendo que muitos afro-religiosos faziam trabalhos para as pessoas na zona. O finado Paíder falou isso muitas vezes. Então, quer dizer, então, de certa forma, isso tem uma relação com a palestra da professora Anaísa de hoje de manhã, né? Quando ela lembrou, efetivamente, que antes da fundação da federação, as religiões afro-brasileiras, para existirem, tinham que pedir permissão de funcionamento na Secretaria de Costumes, né? E era essa Secretaria de Costumes que, de certa forma, congregava, né, todo esse gueto da baixa sociedade. Então, eu acho que até mesmo os enfoques que ele deu, né, acho que são enfoques que casam com a rede de sociabilidade na qual os terreiros estavam inseridos nessa época. E é sempre visto como perigoso, né, e problemático, e que traz problema, a morte. A mulher morre no conflito, ela não morre numa cagada no Sírio, ela morre no conflito no Boi Bumbá. Agora, por outro lado, o registro daquela situação dos ônibus andando com a coroa de São João, eu quero fazer de novo. Agora, antigamente era assim que andava ali. Pois é, por que a gente não faz mais? Bora fazer? Vai, né? Ó, se você prestou atenção no toque do tambor, o pai de santo não aparece de frente. Por que ele não aparece? Porque ele não era pai de santo. O Ragnar era curador. A mulher dele que era a mãe de santo. Entendeu? Ela que foi feita por Anastácia Santos. E aí ele já estava viúvo nesse tempo. Nesse coisa ele já estava viúvo, ele falava, mas ele tinha aquela fama de ser muito machuco, entendeu? Então ele abria a guarda para as filhas de Sandra, cada filha que mas tinha uma dívida todo o tempo com uma vaguinha, não sei nem se ela já morreu, era amante dele. Agora eu acho que isso também de cima da compadria. Eu acho isso assim perigoso para as religiosas, tudo, porque você tem terreiros que desde antes da UNEI, tudo, que é o terreiro antigo, ele que é o cartão postal dos terreiros. Era um terreiro realmente afamado, era um terreiro muito frequentado. Agora, por que não foi feito em Maria Clara? Por que vai ser feito lá na Uncina? Não sei. Quer dizer, então é um terreiro que permitiu, eu até diria assim, não é? E aí... Que permite, quer dizer, que escancar, que permite de uma imagem que, de fato, eu estou falando agora, porque etnograficamente, como quem estava, quando comecei, preocupada com as imagens do culto, hoje de manhã eu falei isso, eu acho que a grande contribuição da UFPA foi essa limpeza da imagem do culto, aí fomos rastreando, fomos discutindo. E de repente você tem na contramão um terreiro que vem desde isso tudo que se estava construindo, que é essa escancarada dessas coisas todas escandalosas. Aí é a coisa da negociação, né? E que todo aquele discurso inicial aponta para mim para uma diretriz que é uma diretriz política dos terreiros, né? Que, se por um lado eu imagino o quanto deve ter sido importante para aquela comunidade, para o Raimundo Silva, para as pessoas que aparecem, o Haroldo Ventinha, que é o único que eu reconheço ali, né? O pai Haroldo Ventinha, que é o único que eu reconheço ali e tal, tarará, o que não foi para essas pessoas se verem no cinema, a altura de 60 e uns trocados. Mas, por outro lado,
O discurso que o filme passa é um discurso prejudicial a todos nós, e ainda digo mais. E ouvir a crítica dos outros. Teve repercussão, isso é legal. Porque eu fico imaginando, quer dizer, considerando que hoje nós vivemos uma guerra santa e uma guerra midiática, né, no caso aí com as igrejas pentecostais, a igreja eletrônica, etc., se isso cai na mão deles, nós estamos ferrados. É verdade. Então isso é muito preocupante, Arthur. E muitas vezes a gente ainda... Porque ele não é passado como ficção, não, é passado como verdade. E muitas vezes acontece isso na atualidade. Então, é pena que, infelizmente, a gente promove os eventos e os afro-religiosos, na grande maioria, estão ausentes, né? Mas eu mesma, no período de pesquisa, consegui... estive na casa de um afro-religioso que abriu sua casa para uma revista estrangeira e, enfim, me relatou esse evento com muito orgulho. Quando eu fui olhar a revista, na verdade o título da revista era tipo assim, cultos primitivos ou coisa do gênero. Então, quer dizer, muitas vezes, no afã de aparecer e de ganhar visibilidade, né, o sujeito não se preocupa especificamente com o conteúdo que está sendo repassado, né? E isso, de certa forma, acaba